Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar numa cena que, nossa, para quem acompanha o universo evangélico nas redes, foi um verdadeiro terremoto. Um terremoto mesmo. É um vídeo, sabe, gravado num congresso religioso gigante, o MADC 2025. A cena é a seguinte: um ginásio lotado, um cantor gospel super famoso, o pastor Jefferson, tá lá no palco. Uhum. E no meio da apresentação, um homem sobe correndo no púlpito. Ele é um obreiro, que é tipo um assistente da igreja, e diz que precisa entregar uma profecia. Só que ele mal consegue começar a falar, né? Exato, ele não consegue nem falar. Em segundos, outros obreiros já chegam, seguram ele, imobilizam e, assim, tiram o cara à força do palco. A cena é bem forte. Muito. E o vídeo, claro, viralizou. A internet se partiu ao meio. A nossa missão aqui, usando como guia um artigo que investigou isso a fundo, é desmontar esse clipe. O que aconteceu ali de verdade? É isso, e eu diria que até mais do que ir além do clipe, é usar essa reportagem para a gente tentar enxergar a humanidade por trás de todo esse drama, sabe? Sim. Porque o vídeo ele só nos dá o conflito, a imagem chocante, mas a apuração tenta trazer o contexto. Quem é essa figura central, esse homem, o Antônio Flávio Solano, que até então ninguém conhecia? Uma figura que era anônima, né? Totalmente. E com esse artigo a gente consegue fugir um pouco daquela briga de internet para tentar entender o que de fato estava em jogo ali. Boa. Então vamos aos fatos. A cena é essa. Antônio Flávio se levanta, vai para o palco, tenta falar, diz que é uma mensagem de Deus. A remoção dele é super truculenta, super rápida. Uhum. Mas aí o artigo aponta um detalhe que, olha, jogou gasolina no fogo. Logo depois que tiram Antônio do palco, o pastor Jefferson, que estava conduzindo tudo, Ele faz um comentário. ele faz um comentário meio irônico sobre a situação e aí continua a pregação. E esse deboche, que foi percebido por muita gente, foi o estopim. Foi o estupim. Porque ali a questão deixou de ser só alguém interromper o culto, entende? Virou outra coisa. Virou a liderança do evento zombou de uma possível manifestação divina. Para uma parte do público, aquilo foi um desrespeito, não ao homem, mas ao sagrado que ele dizia representar. Nossa. E é aí que a discussão explode e se divide em duas frentes muito claras e opostas. De um lado, você tem uma multidão defendendo que o obreiro foi um profeta corajoso. Certo, que a mensagem dele precisava ser ouvida. Isso, que ele foi injustiçado, silenciado. E do outro lado, imagino a defesa da ordem do protocolo do evento. Exato, mas com uma linguagem muito específica. Do outro lado estavam os que diziam que o obreiro agiu na carne. Agiu na carne. E essa expressão, ela é a chave de tudo. Não é só dizer que ele foi, sei lá, mal educado ou inoportuno. Ah, entendi. É mais profundo. É um diagnóstico espiritual. Agir na carne dentro dessa teologia significa que a motivação dele não foi divina, mas sim humana. Ego, vontade de aparecer, vaidade. É uma forma de dizer, isso não veio de Deus, veio dele mesmo. Perfeitamente. Deslegitima o ato dele na raiz. A acusação não é de quebra de regras, é de falsidade espiritual. Entendi. E essa expressão mostra que o debate não era sobre um cara quebrando o protocolo, era sobre duas visões de fé que coexistem com muita dificuldade no mesmo ambiente, sabe? Que seriam? A fé organizada, com a liturgia dela, o tempo dela, a hierarquia, e a fé que, irrompe sem aviso, de forma espontânea. O artigo usa esse incidente como uma lente para a gente ver essa tensão. Uma tensão que está sempre ali, borbulhando sobre a superfície. Exatamente. E é nesse ponto que a apuração do artigo vira o jogo completamente. Porque quando a gente espera encontrar um perfil de alguém polêmico, talvez um cara que sempre busca confusão, A gente se surpreende. o que eles descrevem é outra pessoa. É quase o oposto do que o vídeo sugere. Quem é, afinal, o Antônio Flávio Solano fora daquele palco? Então, o que é fascinante aqui é esse abismo. O contraste entre a imagem do vídeo, de um invasor, de um disruptor, e a reputação que ele construiu por anos na comunidade dele. O que a apuração descobriu. A matéria foi conversar com pessoas da cidade dele, da igreja dele, e o retrato que surge é de um homem simples, conhecido por ser alguém de muita oração,
que se dedica ao evangelismo de rua. Peraí, evangelismo de rua, tipo com um megafone na praça, essas coisas? Exatamente. A fonte menciona que existem vários outros vídeos dele na internet, bem antes desse congresso, que mostram exatamente isso. Ele em espaços públicos pregando sobre arrependimento, salvação. Nossa, que diferente da imagem do palco. Muito. Ninguém descreve ele como alguém que busca os grandes palcos ou os holofotes. Pelo contrário, as palavras que usam são discreto, humilde, servo. A atuação pública dele sempre foi na base, então, num chão da rua. Isso, longe da estrutura dos mega-eventos. O que cria um paradoxo, né? Porque alguém com esse perfil faria algo tão espalhafatoso? Total. Isso muda tudo. Porque a acusação de agir na carne, de buscar fama, começa a parecer meio frágil quando você olha para esse histórico. A vida dele não combina com aquela ação isolada do vídeo. Ele não parece ser um caçador de palcos. Certo. Então essa é a reputação dele. Mas e depois do furacão todo? Ele se pronunciou? O que ele disse sobre o que aconteceu? E a resposta dele é talvez a parte mais interessante de toda essa história. Segundo a matéria, ele se manteve completamente sereno. Não entrou na briga, não atacou ninguém. Ele não se defendeu. Não diretamente. Ele não criticou o pastor, nem a organização, não se fez de vítima, ele deu uma declaração muito curta. A frase central que ele usou para definir tudo foi: a profecia foi entregue. Uau! A profecia foi entregue. Só isso. Que resposta! É quase desarmante, não é? Ele simplesmente se recusa a participar da briga que criaram em torno dele. Exatamente. É uma frase de uma inteligência, assim, estratégica e espiritual impressionante, dentro da lógica dele. O que essa frase comunica, na sua visão? Ao dizer isso, ele valida a própria ação. Para ele, a missão não era ser ouvido ou aplaudido no palco. A missão era obedecer aquele impulso e entregar a mensagem. O que fizeram com ela depois não era mais problema dele. Isso. E segundo, ele se coloca acima da controvérsia. A briga sobre o método se torna irrelevante. O objetivo, na cabeça dele, foi cumprido. E ele falou mais alguma coisa ou foi só isso? Ele complementou, mas sempre tirando o foco do incidente e colocando de volta no propósito dele. O artigo cita ele dizendo algo como: sou um homem de oração, meu foco é anunciar o amor de Cristo nas ruas. Ah, ele voltou para a mensagem de sempre dele. Sim, chamar as pessoas ao arrependimento. Eu oro por um avivamento espiritual no Brasil. Ou seja, ele usa a atenção que recebeu não para se defender, mas para pregar o que ele sempre pregou. Ele se mantém fiel ao personagem que todos na cidade dele já conheciam. Exatamente. Então, de um lado temos a organização, o roteiro do culto, a estrutura. O que essa interrupção, essa suposta profecia, representa do outro lado? É só bagunça ou tem uma teologia por trás disso? Tem uma teologia inteira por trás disso, especialmente em vertentes mais pentecostais, sabe? A ideia é que o Espírito Santo é soberano e pode se manifestar a qualquer momento, de qualquer forma. E através de qualquer pessoa. Isso. E nessa visão, tentar controlar ou programar demais o culto é visto como apagar o Espírito, como limitar a ação de Deus a um roteiro humano. Entendi. Então, para quem acredita nisso... A interrupção do Antônio não foi uma quebra de protocolo, foi Deus furando a programação humana para falar algo urgente. É a ordem contra o que seria um caos divino, então. O plano do homem contra o improviso de Deus. Exato. E, claro, a gente não está aqui para julgar se era genuíno ou não. O ponto da nossa análise é entender os valores em conflito. Certo. De um lado, o valor da ordem, da reverência, do respeito à estrutura. Sem essa ordem, vira bagunça. Do outro, o valor da espontaneidade, da fé viva, da abertura para o que não está no script. E o incidente com Antônio Flávio só jogou essa tensão na cara de todo mundo. De uma forma muito visual e, digamos, bem pouco sutil. No fim das contas, o que sobra? A gente começa com um vídeo viral de um conflito quase físico, mergulha numa briga digital enorme. Cheia de acusações teológicas. E quando a gente vai ver quem está no centro do furacão, encontra a figura desse homem simples com uma vida dedicada a um ministério de rua, discreto, que parece totalmente deslocado da tempestade que ele mesmo causou. Pois é. A história começa como um drama público e termina no retrato de uma convicção muito particular.
Sabe, uma coisa que fica martelando na cabeça depois de ler tudo isso é como o próprio artigo constrói a defesa implícita dele. Como assim? A reportagem dá um peso enorme ao caráter e ao histórico do obreiro para contextualizar o ato dele. A mensagem subliminar é: antes de julgar essa única ação explosiva, olhem para a vida inteira dessa pessoa. Faz sentido. E isso acaba levando a gente para uma pergunta muito maior, que vai bem além desse caso específico, né? Com certeza. Qual seria? Em qualquer situação, pode ser no trabalho, na família, na política, o quanto o histórico e a reputação de quem entrega uma mensagem afetam a nossa vontade de ouvir. Boa pergunta. Especialmente quando essa mensagem é desconfortável, inesperada e quebra um protocolo. A gente tende a descartar a mensagem porque o mensageiro quebrou as regras, ou a gente para e pensa: espera aí, vindo dessa pessoa que não costuma fazer isso, talvez tenha algo aqui que eu preciso ouvir. A história do Antônio Flávio, no fundo, nos força a encarar essa pergunta.